Bom, meus amores, agora começando com a terceira aulinha, sendo que a primeira, a professora conversou com vocês sobre o sistema respiratório, a segunda foi a correção das atividades do sistema respiratório, e agora eu entro num assunto que eu sei que é de grande interesse de vocês, que é a reprodução. Só que antes de reprodução, a professora vai falar sobre os tipos de reprodução. Esse conteúdo já foi abordado no sexto ano, no sétimo ano, e eu vou relembrar com vocês, ok? A diversidade de organismos vivos na Terra é impressionante, assim como a variedade de modos de vida e de reprodução. Os modelos reprodutivos apresentados pelos seres vivos, apesar de serem variados, podem ser agrupados em dois grandes grupos: a reprodução do tipo assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução é uma das características gerais dos seres vivos. Ela é fundamental para a preservação da espécie, mas não é necessária para a sobrevivência do indivíduo. O que eu quis dizer com isso? Uma pessoa, ela não precisa se reproduzir para ela poder viver. Tem pessoas que, por exemplo, não têm filhos e vivem anos e anos. Então, não é necessário reproduzir para poder viver. É responsável pela continuação da raça humana no planeta. O que significa a palavra continuação aqui? Significa ter descendentes. Então, ela é responsável pela continuação da raça humana do planeta, continuação que leva o nome de descendentes. Mas a reprodução não é exclusivamente dos seres humanos, ou seja, não são só os seres humanos que se reproduzem. Esse fenômeno da vida ocorre em todas as espécies de seres vivos, já que a continuidade da vida é necessária. Então, agora vamos falar da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não há o envolvimento de gametas. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápida do que a sexuada, e que gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram. Existem vários mecanismos de reprodução assexuada, a saber, este tipo de divisão, que é a divisão binária, eu já trabalhei com vocês lá no sétimo ano. Na verdade, eu chamava de bipartição, estão lembrados? Então, divisão binária, também chamada de bipartição, fissão ou cisparidade, é um modelo de reprodução em que um indivíduo se divide ao meio, dando origem a um descendente idêntico. Esse processo de reprodução é comum em bactérias e protozoários. Esta imagem é de uma bactéria sofrendo uma bipartição ou uma cisparidade ou uma divisão binária. Brotamento. Gente, isso foi dado lá no comecinho do sétimo ano, quando a gente conversou sobre plantas. Estão lembrados disso? Então, são brotos que surgem na superfície de um organismo e formam outro indivíduo. Esse broto, ele pode soltar-se ou permanecer conectado ao organismo adulto. Lembra que eu falava sobre a colônia? Quando ele fica conectado ao organismo adulto?
o que ocasiona a formação de colônias. A reprodução por brotamento ocorre com frequência em quinidários e também ocorre em algumas espécies de plantas. A esporulação. No processo de reprodução por esporulação ou por esporos, são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Essas células, denominadas de esporos, são capazes de gerar outro indivíduo. A produção de esporos é observada em fungos, algas e protozoários. Essa eu tenho certeza que vocês vão lembrar, quando eu trabalhei com vocês com planárias. É a fragmentação. Um novo organismo, ele forma-se a partir do fragmento de outro, ou da parte de outro. Esse processo, comum em alguns invertebrados, pode ser observado, por exemplo, em planárias, pois elas se regeneram. Estão lembrados disso? Propagação vegetativa. É semelhante à fragmentação. Entretanto, ela é típica das plantas. Nesse processo, um pedaço do caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Como exemplo de organismos que se reproduzem por propagação vegetativa, temos a bananeira e a cana-de-açúcar. E por último, temos a partenogênese, que é bem interessante também. O que significa a partenogênese? Nesse tipo de reprodução, o gameta feminino, ele é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. Como exemplo de organismos que se reproduzem dessa forma, podemos citar as abelhas e algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Ou seja, gente, existe a reprodução. O gameta feminino, ele consegue se desenvolver sem precisar do gameta masculino. Olha que interessante isso. No próximo slide, eu vou mostrar uma imagem sobre partenogênese. A imagem nos mostra a reprodução por partenogênese das abelhas. Percebam que os zangões, que são os machos, eles são produzidos por partenogênese. Bom, gente, até a próxima aula, onde a prof vai falar sobre a reprodução sexuada. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus.